Meus amigos e amigas, muito boa noite para todos. Com muita alegria, com a graça de Deus, estamos aqui para mais uma Escola da Fé. Hoje nós vamos conversar sobre mais um grande santo da igreja que teve uma participação importantíssima na vida da igreja num momento muito difícil, que foi a época em que os bárbaros invadiam o Império Romano. Eu estou falando de Santo Ambrósio, doutor da igreja, que foi aquele santo que batizou Santo Agostinho. Veja que coisa impressionante, não é? Muito bem, vamos primeiro rezar, pedir a Deus a sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não podemos fazer nada das coisas de Deus sem antes pedir a bênção, a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, antes de nós começarmos a nossa conversa sobre Santo Ambrósio, quero mostrar aqui um livro da Canção Nova, da editora Canção Nova, O Serviço da Autoridade. Esse livro, O Serviço da Autoridade, que tem como subtítulo Minha Experiência como Leigo, mas vivendo na comunidade Canção Nova há 26 anos. É o Sérgio Coutinho, que eu conheci bastante tempo, está aqui uma foto do Sérgio. O Sérgio hoje está na Casa da Canção Nova, em Curitiba. E há 26 anos que ele é um leigo consagrado na Canção Nova. E aqui ele deixa a sua experiência muito importante. Ele diz, né? A minha experiência como leigo numa comunidade, que é algo assim, hoje relativamente novo na igreja, né? Praticamente surgiu com a renovação carismática católica a partir da década de 70. Comunidades de leigos consagrados vivendo só para a evangelização, uma coisa maravilhosa. Então aqui tem uma experiência muito válida, né? Você pode adquirir aí pela Canção Nova, telefone 12 31 86 2600, você pode pedir até pelo WhatsApp. Esse telefone aí é o WhatsApp da Canção Nova. Muito bem, hoje vamos conversar sobre Santo Ambrósio. Eu já mostrei a vocês esse livro aqui na Escola dos Santos Doutores, né? Claro, Santo Ambrósio está aqui. Aqui na página 181, eu tenho aqui um resumo da vida desse bispo, doutor da igreja, um resumo da vida dele, e depois eu trago aqui, né, uma coleção de pensamentos e ensinamentos dele. No final da nossa conversa hoje, dependendo do tempo que a gente tiver, eu vou usar aqui algumas frases dele, que aqui tem bastante ensinamento deles. Muito bem, quero lembrar você também que a Canção Nova, olha, depende de você. Ó. Estamos chegando no final do ano aí, você sabe que o final do ano é crítico, tem 13º dos funcionários, tem uma série de despesas a mais, então não deixe de ser fiel aí à sua contribuição. E eu enfatizo você a usar principalmente o Pix, pix.doação@cançãonova.com, porque você não tem custo para transferir esse dinheiro, Canção Nova não tem custo para receber, ok? E você pode enviar a quantia que você quiser, que você puder. Tá? Lembrando sempre disso, né? Aquilo que diz Paulo VI, aquele que coopera com a evangelização, ele tem os mesmos méritos do evangelizador. Olha aí, você que patrocina este programa, Escola da Fé, com a sua contribuição, você tem o mesmo mérito diante de Deus que eu tenho mérito diante de Deus e todos nós que estamos trabalhando para que esse programa chegue até você. Olha que beleza.
Então você pode evangelizar na sua contribuição, ou na sua pregação, ou em algum outro serviço que você presta. Tudo isso é importante. Muito bem, vamos então conversar sobre Santo Ambrósio. Quero colocar primeiro aqui um pano de fundo na vida de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, ele foi bispo de Milão, né? Numa época muito difícil da igreja, em que o Império Romano começou a ser dominado pelos bárbaros, né? Porque Santo Ambrósio é lá do ano 360, mais ou menos. Você sabe que o Império Romano caiu no ano 476. Então, Santo Ambrósio já enfrentava, né? O Império ele já estava se tornando cristão, né? Porque Constantino, o imperador Constantino, a partir do ano 313, ele se converteu ao cristianismo, né? E ele proibiu a perseguição aos cristãos, né? E depois, só lá no ano 380, é que um outro imperador chamado Teodósio é que oficializou, pelo Edito de Tessalônica, oficializou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Porque naquele tempo, a cultura, ela é essa. O rei, ele que estabelecia a religião para o povo, e o povo não discutia. Então, ainda com esse histórico, vamos dizer assim, do passado, né, o Teodósio, que já era católico, ele oficializou o cristianismo. Mas um pouquinho antes, ou nessa época ainda, viveu Santo Ambrósio, em Milão, que era a capital do Império Romano. A capital não era Roma, a capital tinha sido deslocada para Milão, no norte da Itália, exatamente por causa da perseguição dos bárbaros, né? Então aí entra em cena esse homem importantíssimo, Santo Ambrósio, que foi um dos responsáveis pela conversão de Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho, ele era um doutor em retórica, ele gostava de uma boa oratória, né? De uma boa gramática. Então ele ficou sabendo, ele era pagão, não era batizado ainda, mas ele ficou sabendo que Ambrósio era um expoente na oratória. Ele começou a ir na igreja, na Catedral de Milão, maravilhosa, né? A Catedral de Milão, eu tenho até uma foto dela aqui nesse livro, História da Igreja. Uma coisa impressionante a Catedral de Milão. Essas coisas maravilhosas que a igreja fez na Idade Média, né? Então, Agostinho ia lá assistir a oratória de Ambrósio, que na verdade ele queria saber o quê? Queria aprender gramática, oratória, retórica, que naquele tempo era muito importante. Agostinho era especialista nisso. Ele foi chamado para Milão pelo imperador para ser orador oficial da corte de Milão. Veio da África para lá, né? E aí Agostinho começou a assistir as homilias só que aí Deus fisgou Santo Agostinho, né? Ele foi se convertendo aos poucos, até que se converteu com 33 anos de idade e foi batizado por Santo Ambrósio depois na Catedral de Milão. Quando você for a Milão, não deixe de ir na Catedral de Milão, lá no subsolo tem ainda hoje onde lá Santo Agostinho foi batizado por Santo Ambrósio. Mas vamos lá, quem é Santo Ambrósio? Santo Ambrósio nasceu na cidade de Tréveris, né? De uma família nobre romana, olha, era uma família nobre romana. Com 31 anos de idade, ele governava como prefeito em Milão as chamadas províncias de Emília e de Ligúria. Quer dizer, o homem era um governante, era um prefeito, né? E desde 364, em Milão era a sede do Império Romano do Ocidente. Como eu já falei, o imperador, que na época era Valentino I, ou Valentiniano I, ele deslocou a capital de Roma para Milão. E uma de suas avós, de Santo Ambrósio, sofreu o martírio no tempo do imperador Diocleciano, que foi a última perseguição aos cristãos, antes de Constantino se converter, ali por volta do ano 310, veja, uma avó de Santo Ambrósio foi mártir, né, de Diocleciano. O seu pai de Santo Ambrósio, era prefeito das Gálias, né? E a sua irmã, Marcelina, se consagrou a Deus como virgem pelas mãos do Papa Libério. Veja que tinham ligações até com o Papa, né?
que era amigo da família. O Papa Libério foi Papa 352 a 300, era amigo da família. Bom, Santo Ambrósio era o mais alto magistrado do Império na Itália setentrional, ou seja, no norte ali da Itália. Culturalmente muito preparado. E depois, como bispo, ele pôs-se a estudar e a comentar a Bíblia pelas obras de Orígenes e outras coisas. Quer dizer, era um homem de grande cultura, né? E ele transferiu para o ambiente romano, latino, a meditação das Escrituras que foi iniciada por Orígenes. Orígenes foi um padre da igreja lá da África, muito importante, né? E Ambrósio continuou as explicações que Orígenes dava, né? Especialmente na Lectio Divina, como é que você lê a Bíblia, como é que você transforma aquilo numa oração, né? Então, esse método da Lectio Divina, ele chegou a guiar toda a pregação e os escritos de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio gostava demais de, né, a meditação em cima da Bíblia, a leitura bíblica, a Lectio Divina, né? Que tem uma forte ênfase exatamente na palavra de Deus, né? Bom, Ambrósio, ele tinha uma nobreza de caráter, ele foi muito bem educado, formado, né? Tinha uma santidade de vida, tinha muita energia e muita retidão, prudência, ciência. Falavam dele como um homem justo, um homem amável. Era culto, impregnado da cultura clássica romana, conhecia os escritos de Cícero, de Sêneca, né, de Virgílio, os grandes filósofos romanos, né? E ele era admirador mesmo de Virgílio, de Cícero, naquilo que eles tinham de bom na filosofia, né? E ele nunca renegou esses mestres, né? Agora, ele sabia discernir o que neles estava de acordo com o Evangelho e o que não estava. Isso, o próprio São Tomás de Aquino, depois, lá no ano 1200, vai fazer a mesma coisa. São Tomás vai ler Aristóteles, assim como Santo Agostinho foi ler também Platão, né, que é a filosofia grega, e Ambrósio lia a filosofia romana e sabia tirar desses filósofos o que tinha de bom, tinha muita coisa de boa, né? Por isso que a igreja manda os padres estudarem filosofia antes de fazer teologia, porque a filosofia é a busca da verdade, a busca do bem, né? Bom, Santo Ambrósio, então, ele teve um papel muito importante, porque ele não desprezou a herança do passado. Veja o que aconteceu, o Império Romano começou a cair na mão dos bárbaros. Mas Ambrósio e outros padres da igreja, como o próprio Santo Agostinho, eles souberam segurar o que era bom do Império Romano e depois colocar isso na ótica do Evangelho. Ele escreveu, por exemplo, uma obra chamada De Officiis Ministrorum. É um tratado de moral cristã inspirada em Cícero, filósofo romano, mas com um foco cristão. Olha aí, essa obra De Officiis Ministrorum, né? Veja que interessante. Eles não tinham medo, os grandes santos doutores da igreja não tinham medo de colher na literatura pagã antiga o que tinha de bom, entende? Então, aos 30 anos, ele ainda não era batizado. Olha que interessante, porque naquele tempo se batizava mais adultos, né? Ele ainda era catecúmeno, ele estava se preparando para ser batizado. E foi eleito bispo de Milão pelo povo, sem ser batizado. Porque ele era um homem admirado. Com 30 anos ele fazia o catecumenato. Certamente todo mundo ali no catecumenato sabia, primeiro, da família nobre que ele era, culto, prefeito. Esse homem tem que ser bispo, né? Então, ele foi... Porque quem escolhia a pessoa para ser bispo naquele tempo era meio que o povo. O povo aclamava. Então, quando houve lá morreu o bispo, né? Então reuniram lá na catedral para escolher quem é que vai ser o novo bispo. Aí disse que uma voz de criança gritou lá atrás: Ambrósio bispo,
Ambrósio, bispo, o homem nem batizado não era. E o povo, não, tem que ser Ambrósio, tem que ser Ambrósio. Ambrósio foi batizado, recebeu o sacramento da ordem e recebeu a ordem do episcopado, tudo no mesmo dia. Essas coisas que Deus faz, que a gente hoje não precisa fazer mais, né? Mas uma coisa impressionante. Então, aí a gente já vê a grandeza desse homem. Ele estava se preparando para ser batizado. Bom, esse homem ele foi conselheiro de vários imperadores romanos, porque o império caiu em 476, bem depois dele. Batizou Santo Agostinho, que ouvia as suas pregações. Ele deixou obras admiráveis sobre a fé católica. Né? E aquilo que eu falei para vocês, quando faleceu o bispo de Milão em 374, né, que era um herégio ariano, o arianismo estava acontecendo, aquela heresia, né? Então houve essa escolha, a escolha do novo bispo, né? E aí acabaram escolhendo então Ambrósio. Bom, vamos fazer o nosso intervalo, a gente volta para continuar daqui a pouquinho. Muito bem, então nós estamos conversando aí sobre o grande Santo Ambrósio, né? Santo doutor da igreja, ele, né, foi escolhido bispo, que eu coloquei aqui no nosso, né, no primeiro bloco, ele foi escolhido bispo de maneira assim, extraordinária. Né? Tinha morrido o bispo de Milão, que era um bispo ariano, um bispo herege. E a discussão foi grande, de como é que ia eleger um novo bispo. E o povo participava muito disso, né? E alguém gritou lá, Ambrósio bispo, né? Diz que é uma voz meio de criança, né? E o povo aclamou e ele foi eleito bispo, foi batizado, né? Recebeu o sacramento da ordem e do episcopado, tudo no mesmo dia. Certamente recebeu o episcopado por outros bispos que estavam ali. Porque um bispo, um padre para se tornar bispo tem que ser sagrado por 3 bispos. Então o povo não estava ali sozinho, não, estava com a hierarquia. Bom, e aí Ambrósio começa com o seu trabalho, né? A atividade diária dele, antes de tudo, era dirigida à comunidade. E ele cumpria as suas tarefas pastorais dirigindo a seu povo mais de uma homilia por semana. Ele fazia questão de fazer uma grande homilia, e não era uma homilia assim de 5, 10 minutos, não, viu gente? Era uma homilia assim de 1 hora, né? Santo Agostinho chamava do o apóstolo da amizade. Santo Agostinho acabou fazendo muita amizade com ele. E seus famosos comentários exegéticos, é uma obra que ele escreveu, Santo Ambrósio. Aqui nessa coleção da Patrística, da editora Paulus, tem aqui as obras de Santo Ambrósio. Né? Tem aí esses comentários exegéticos, né? E tinham sido preparados para a comunidade de Milão. Então, ele fazia uma exegese da Bíblia, uma explicação da Bíblia para a comunidade. Veja o zelo que esses bispos antigos tinham com a sua comunidade. Né? Bom, ali nós vamos encontrar em Santo Ambrósio, né, aquele tom familiar assim, daquele pastor que se dirige com muita simplicidade, uma amável simplicidade ao seu rebanho. Sente-se aí na obra dele, nas coisas que ele... Né, a gente sente aí o palpitar daquele coração de um grande bispo que consegue suscitar a comoção dos ouvintes com as argumentações que ele usa, né? Às vezes um pouco até com uma dose de emotividade, mas com uma fundação bíblica teológica também muito importante. Isso despertava muito interesse no povo. Então, a respeito da religião cristã, ele estava ainda por aprender quase tudo, porque, é que eu falei, ele foi feito bispo sem ser batizado. Mas ele se dedicou com toda a sua garra, né, no estudo das Escrituras, com tanto empenho que ele dominou profundamente a Bíblia. Né? E ele era um culto, já tinha uma cabeça muito boa, prefeito que tinha sido ali da região da Itália. Né? Então, Ambrósio ele era o símbolo da igreja que renascia. Né? Renascia do quê? Daquele abafamento que estava acontecendo com os bárbaros.
né? Depois de sofridos anos de perseguições que a igreja tinha sofrido ali até o ano 313. A gente não pode esquecer que a igreja sofreu 250 anos de perseguição dos romanos. Desde lá da morte de Pedro e Paulo, por volta do ano 67, até 313, a igreja foi altamente perseguida. Então, Ambrósio, ele levanta assim como que um verdadeiro renascimento da igreja. Então, por meio dele, a igreja de Roma tratou, né, sem servilismo, né, o poder público. Quer dizer, trabalhou com o poder público, né, porque naquele tempo, né, a igreja ficou, de certa forma, ligada ao poder, porque Constantino tinha proibido a perseguição aos cristãos, né? E Ambrósio e Teodósio tinha oficializado o cristianismo como a religião do império. Mas tudo ainda no meio daquela confusão toda, né? De bárbaros invadindo e ainda o paganismo existindo ali dentro, etc. Bom, mas na condição de alto magistrado, Ambrósio, ele compareceu então à Basílica. Esse é um fato interessante que eu pulei isso daqui, mas eu vou te contar. Para pedir calma ao povo, quando morreu o bispo, né, de Milão, que era um bispo ariano. Era o arianismo, aquela heresia de Ário que negava que Jesus Cristo era Deus e que fez um tumulto dentro da igreja, né? Então foi nesse clima que o povo escolheu Ambrósio, né, para ser bispo ali, porque viu nele, né, o povo viu nele um homem que não comungava com a heresia ariana e que podia ser realmente uma vida nova para Milão, o que realmente aconteceu. Ele foi bispo por 24 anos, né, ali em Milão, que era um local importantíssimo para a igreja, por quê? Porque ali era a capital do império. O Império Romano só foi cair em 476. Né? Então, é interessante que o Concílio de Nicéia, que tinha acontecido no ano 325, né, claro, ele proibia que alguém se tornasse bispo sem ter as condições mínimas necessárias. Mas a igreja ali com o povo entendeu que Ambrósio, pelo que ele já era, pelo que ele já tinha condições. Né? Então, tanto o Papa da época quanto o imperador aprovaram a escolha de Ambrósio. Bom, então, ele foi batizado no ano 374, como eu já falei, consagrado bispo depois em dezembro, novembro foi batizado, bispo em dezembro, né? E engraçado que o imperador da época, o imperador romano, que era o Valentiniano I, ele tinha aconselhado aos bispos a escolher em paz um homem cuja vida pudesse servir de exemplo. Olha, interessante, o imperador, né, Valentiniano, que já era cristão, ele estava ali em Milão, a corte dele era em Milão. Ele aconselhou os bispos que estavam ali a escolher em paz um homem cuja vida pudesse servir de exemplo. E escolheram Ambrósio. Então a gente está vendo que não foi à toa que esse homem, nessa circunstância assim tão singular, foi eleito bispo. Bom, ele foi o bispo e santo mais influente na virada do cristianismo sobre o paganismo no século IV. A ponto do imperador Teodósio o Grande, aquele que no ano 380 oficializou o cristianismo como a religião oficial do Império, Teodósio disse o seguinte: de todos que conheci, só Ambrósio merece ser chamado bispo. Olha que impressionante, porque havia muitos bispos hereges, mas de todos os bispos que eu conheci, só Ambrósio merece ser chamado bispo. E Santo Agostinho, já antes de converter-se, ouvia os seus sermões por causa da sua oratória, como eu expliquei, né? Um outro dado interessante é que o grande São Basílio Magno, também doutor da igreja, escreveu uma carta para Ambrósio. Basílio estava lá na Capadócia. Capadócia o que é? Aquela região abaixo do Mar Negro, hoje é na Turquia.
São Basílio Mago, grande doutor da igreja, por isso que é chamado de mago, escreveu uma carta para Ambrósio, que estava em Milão, dizendo o seguinte: não conheço o teu rosto, mas a beleza de tua alma está diante de meus olhos. Do meio de uma cidade real, Deus escolheu um homem eminente por sabedoria, nascimento, formosura de vida e pela eloquência de suas palavras. Escolheu e colocou à frente do povo cristão. Olha que interessante isso, gente. Gente, São Basílio Mago, um dos homens mais importantes da igreja, doutor da igreja. Lá da Capadócia, hoje na Turquia, ele já conhecia a fama de Ambrósio aqui. Escreveu uma carta para ele: não conheço o teu rosto, mas a beleza da tua alma está diante de meus olhos. Do meio de uma cidade real, Deus escolheu um homem eminente por sabedoria, nascimento, formosura de vida e pela eloquência de suas palavras, escolheu e colocou à frente do povo cristão. Vê a alegria, a satisfação com que São Basílio Mago escreveu isso. Né? E Santo Agostinho, em Milão, que começou a se aproximar dele, o via lendo e meditando e não interrompia. Ele chegava na catedral, às vezes encontrava Santo Ambrósio lendo, meditando, e não interrompia. Né? Santo Ambrósio estimulava a virgindade no seu tempo. Né? Muitas jovens partiam para os mosteiros. Inclusive, as mães chegavam a afastar dele as suas filhas, porque senão ele levava as filhas para o mosteiro. Né? Ele dava muito valor para as virgens consagradas a Deus. Hoje, como nós temos aí, né, as carmelitas, as enclausuradas. Né? Bom, uma coisa que foi muito importante em Santo Ambrósio, que ele estudou profundamente os padres gregos, a patrística, né? Distribuiu entre os povos os seus bens. Ele era de uma família muito rica, como eu já falei. Distribuiu os seus bens para os pobres. Né? Como depois, mais tarde, fez também São Gregório Magno. Eu já passei uma aula aqui sobre São Gregório Magno, que também era muito rico como cidadão romano, só que Gregório Magno era lá do ano 600. Né? O Ambrósio bem mais cedo, 370, 380, mais ou menos. Né? Bom, Santo Agostinho lhe disse que, abre aspas, um exército de necessitados impedia que eu chegasse à sua presença. Gente que ia conversar com o Santo Ambrósio. Era o enfermeiro das necessidades deles. Né? Ele dizia, sou acusado de pregar, Santo Ambrósio dizia isso, eu sou acusado de pregar a castidade. Ora, se é crime, honro-me dele. E confessá-la em voz alta, não é prejudicar a minha causa, é servi-la. Então, do lado de Santo Agostinho, dizia que ele era o homem que atendia como enfermeiro das necessidades do povo. E, por outro lado, acusavam Ambrósio dele pregar muito a castidade. Diziam, mas então isso é uma honra para mim. Né? E ele confessava em voz alta que isso não prejudicava a causa dele, mas até ajudava. Daí, vamos para o intervalo. A gente volta já para continuar mais um pouco essa nossa conversa. Muito bem, já estamos de volta de novo com a nossa Escola da Fé, conversando hoje sobre o grande Santo Ambrósio, bispo de Milão, doutor da igreja, que batizou Santo Agostinho e que foi importantíssimo na sua época, aquela época em que o Império Romano começava a desabar na mão dos bárbaros. Não é? Muito bem, eu já coloquei no bloco anterior como Santo Ambrósio ele era admirado, inclusive, por Santo Agostinho, por São Basílio Magno e muita gente. Né? Eu disse também que ele defendia muito a castidade, a virgindade, levava muitas moças para mosteiros, né, de irmãs. Uma coisa que ele disse é, vocês me chamam de mestre da virgindade, lançai-me em rosto os prosédios que para ela rei eu reúno. Né? Oxalá houvesseis muitas acusações como essa contra mim. Quer dizer, o fato de eu pregar a castidade e a divindade, vocês
eu gostaria que houvesse muita acusação dessa contra mim, porque isso é uma coisa que me deixa alegre, né? Saber que eu estou trabalhando para o bem, né? Então, Ambrósio, ele foi um grande administrador da comunidade cristã, que ele tinha uma experiência de administração, inclusive, né? Ele tornou-se um verdadeiro pai espiritual de 2 imperadores jovens do tempo dele. Os imperadores assumiam muito jovens, né? O Graciano, que foi imperador de 375 a 383, e depois o Valentiniano II, que sucedeu ao Graciano de 383 até 392. Quando então o império já tinha se tornado cristão pelo decreto de Tessalônica, né, de Teodósio. Mas aí, gente, uma coisa muito interessante, né? Teodósio, né? Teodósio I, que foi imperador de 378 a 390, cristão, ele fez uma coisa terrível. Tinham matado um general dele, né? O pessoal de Tessalônica tinha matado um general dele, e ele, mesmo sendo cristão, ele fez um verdadeiro massacre em Tessalônica, onde ele matou muita gente. E fez uma coisa sórdida mesmo. Ele convidou o pessoal para um anfiteatro, lá como se fosse para uma grande festa e tal, e depois ele mandou fechar as portas, e foi um massacre da população de Tessalônica. Veja, um imperador cristão. Você pergunta, mas como que um negócio desse pode acontecer? Acontece, gente, que esses imperadores primeiros, eles vieram de uma raiz bárbara. Eles não tinham ainda o refinamento da doutrina cristã, da moral cristã. Então, não tinham ainda aprendido o dar a outra face quando apanha na primeira. Não tinham aprendido ainda, não tinha entrado no sangue deles ainda, né, o amor ao inimigo. O próprio Constantino, que proibiu a perseguição aos cristãos em 313, Constantino mandou matar muita gente. A própria esposa, um cunhado, né? Tanto é que ele deixou para ser batizado na hora da morte, porque ele ficou sabendo que o batismo cancelava todos os pecados. A sorte dele é que ele ainda teve tempo de ser batizado, né? Bom, mas então, eu estou contando essa história do Teodósio, porque o Teodósio era imperador. E Ambrósio repreendeu pesadamente o imperador, exigindo dele uma penitência pública quando ele fez massacrar cerca de 7.000 pessoas, entre mulheres e crianças, na população de Tessalônica. E Santo Ambrósio diz para o imperador, o dono do mundo na época, o imperador está na igreja, não acima dela. Olha, o imperador, o senhor é cristão, o senhor está na igreja, não acima dela. E o imperador pediu perdão a Ambrósio depois de ter sido excomungado. Ele foi excomungado por Ambrósio, mas depois ele pediu perdão, se reconciliou. Olha que coisa impressionante. Veja a autoridade de Ambrósio, repreender o imperador. Na noite de Natal do ano 390, o homem mais poderoso da terra, né, Ambrósio, tirou as suas vestes de rei e, vestido com o hábito de penitência, em público, de joelho, diante de Santo Ambrósio, ele declarou o seu arrependimento na praça pública de Milão, como narrou um historiador da época chamado Teodoreto. Veja como a igreja se impunha pela autoridade de seu grande bispo. Quem narra isso? O famoso Daniel Rups, historiador da igreja, lá num dos volumes dele, na página 569. Olha que cena impressionante. O imperador tinha feito esse massacre terrível, Ambrósio chama a atenção, e no dia de Natal, esse homem de público, com veste de penitência, de público, na praça de Milão, ali em frente à Basílica de Milão, que é essa basílica aqui, que eu já mostrei a vocês, essa basílica aqui, ó. Né? O imperador pede perdão, né, a Santo Ambrósio. Bom, em função disso, Teodósio, como prova do seu arrependimento, ele promulgou uma lei pela qual nenhuma sentença de morte podia ser executada senão passados 30 dias, para dar lugar à misericórdia.
né? E o imperador Máximo, da época, e a sua esposa, que se chamava Justina, né? Justina era a mulher do Valentiniano I, o respeitaram. Então, os imperadores, as esposas, respeitavam Ambrósio como uma figura marcante. Ele tratou com o poder público sem se render ao poder público. Não deixou que, por exemplo, um fato impressionante que ele fez, ele não deixou que a estátua da deusa Vitória fosse cultuada no Senado romano. Que no Senado romano eles prestavam culto à deusa Vitória. Né? O imperador Graciano, que era cristão convicto, né? Ele não quis mais aceitar o título, nem as insígnias de pontífice máximo que eram usadas pelos imperadores pagãos. Isso por influência de Santo Ambrósio. Então, Ambrósio, ele foi quebrando do que havia ainda no Império Romano, né, de o que não era cristão. Veja, adorar a deusa Vitória no Senado romano. Ambrósio conseguiu que o imperador acabasse com isso, e coisas desse tipo. Então, a gente vê aí o seguinte, como é que a influência da igreja no Estado é uma coisa que deve acontecer de maneira correta. Hoje não existe mais a ligação da igreja com o Estado. Isso existiu até 1800, mais ou menos. Né? Quem eliminou praticamente a ligação da igreja com o Estado foi Napoleão Bonaparte, lá por volta de 1805. Mas até então, lá atrás, havia muita ligação. Mas o imperador, né, cristão, ele ouvia esses grandes bispos da igreja. Isso foi que fez com que o Ocidente fosse sendo cristianizado, né? Também naquilo que se referia ao Estado. Bom, então o imperador, depois ele deu um passo muito grande, apoiado por Santo Ambrósio, ele ordenou então retirar do Senado romano a estátua da deusa da Vitória, deusa a quem os senadores queimavam incenso em sinal de adoração. Ambrósio conseguiu acabar com isso. E retirou a subvenção que o Estado dava aos colégios sacerdotais pagãos e as vestais, né? Aquelas moças que serviam aos cultos pagãos. Então, Ambrósio, veja, foi eliminando o paganismo em Roma também, com o apoio, principalmente, de Teodósio, que se tornou cristão. Bom, a este jovem imperador do tempo dele, que se chamava Graciano, que eu já coloquei aqui, que caminhava para a batalha, né? Uma batalha importante, ele disse ao Graciano, vai sob a proteção da fé, vai cingido pelo gládio do Espírito Santo. O gládio é a espada do Espírito Santo. Vai porque a vitória te é prometida pelo oráculo de Deus. Já não são as águias militares, nem o voo das aves que guiam as suas tropas, como era no tempo de Roma pagã, né? Mas agora o que te guia é o nome do Senhor teu Deus Jesus e a sua fidelidade. Então, Ambrósio realmente ele foi cristianizando, né, todo o ambiente da sua época, em Milão, onde estava a capital do império, né? Mas ele também nunca permitiu que a igreja dobrasse o joelho diante do poder romano. Tá? Isso é uma coisa marcante. Ele disse certa vez o seguinte, abre aspas, se os reis cometem alguma falta, não devem os bispos deixar de corrigi-los com justas censuras. Em matéria de fé, cabe aos bispos julgar os imperadores cristãos, e não os imperadores julgar os bispos. Será que isso vale para hoje também? Se os reis cometem alguma falta, não devem os bispos deixar de corrigi-los com justas censuras. Será que hoje também não precisa isso? Se os governantes cometem faltas, não devem os bispos corrigi-los com justas censuras? Aí Ambrósio fazia isso. Em matéria de fé, cabe aos bispos julgar os imperadores cristãos, e não os imperadores julgar os bispos. Eu sinto que no nosso tempo aqui, falta muitas vezes uma correção a alguns políticos nossos do Brasil,
por parte das autoridades religiosas. Chamar atenção, nós somos um país católico. Onde é que já se viu apoiar aborto? Onde é que já se viu praticar corrupção? Onde é que já se viu isso, mais aquilo? Essas imoralidades. Ora, a igreja existe exatamente para isso. É a voz de Cristo para denunciar o erro. Né? Não pode haver uma conivência com o mal e muito menos uma convivência com o mal. Sabe, essa reflexão que eu gosto de trazer aqui, desses grandes homens, santos, doutores da igreja, é porque muitas coisas que eles fizeram e ensinaram se aplicam hoje. Né? Santo Ambrósio, ele deixou muitas obras. Né? Já falei aqui, comentários exegéticos, deveres dos ministros, explicação dos símbolos da fé, explicação do credo. Escreveu muito sobre os sacramentos, sobre os mistérios, sobre a penitência. Ele gostava de fazer o seu povo cantar. Né? Ele compôs um bom número de hinos, cânticos religiosos, alguns dos quais hoje são bastante familiares na liturgia ambrosiana. Existe uma liturgia ambrosiana. Ele introduziu no Ocidente o canto alternado dos salmos. Ele defendia que o cristianismo pode assimilar sem perigo os valores naturais que o mundo pagão soube expressar, fazendo um correto discernimento. Como eu falei, ele lia Cícero, ele lia, né, Sêneca, ele lia Virgílio, filósofos romanos, mas ele sabia fazer o discernimento. Santo Agostinho, nas suas confissões, aquela obra célebre dele, né, ele exalta a grandeza de Santo Ambrósio, fala de seu prestígio, da sua eloquência, né, e como eu já disse, ele chamava de o apóstolo da amizade. Né? Bom, Santo Agostinho dizia que Ambrósio, conhecido em todo o mundo, em toda a terra, entre os melhores, piedoso servo, vosso homem de Deus, afável mestre da verdade. Vejam, gente, como esse homem foi grande, né? Dirigia a seu povo mais de 1 homilia por semana. Aqui eu queria tirar uma lição muito importante para nós. Por que que esse homem, como também São Gregório Magno, por que que eles fizeram tanto pela igreja? Porque eram homens preparados, eram homens de famílias ricas, que tiveram uma cultura muito boa, né? Que se converteram, pegaram todos os seus bens. Não sei se lembram quando eu falei aqui de São Gregório Magno. Ele era riquíssimo. Quando seus pais morreram, que ele ficou com a herança, disse que era o homem mais rico de Roma. Ele pegou todo o dinheiro dele e transformou em mosteiros. Fundou mais de 7 mosteiros na região da Sicília, no sul da Itália. E aqui a gente vê um Ambrósio fazendo uma coisa. Então, gente, é muito importante, né, que as crianças, os jovens, sejam educados não só na fé da igreja, mas também na cultura. Entende? Porque a fé e a razão caminham juntas. A igreja precisa de homens preparados. Tem jovem que fala assim para mim, professor, mas eu devo estudar, devo fazer mestrado, doutorado, como é que fica o tempo aí para eu rezar, para eu pregar? Faça as duas coisas. Eu fiz as duas coisas na minha vida. Eu posso dar esse testemunho. Com 28 anos de idade eu fazia doutorado no ITA, 3 anos, que não era fácil. Né? E à noite eu fazia teologia. Então, o que aconteceu comigo? Tanto eu desenvolvi muito a ciência, participei de muitos congressos científicos, com trabalhos publicados e tal, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estudei muita teologia. Então, é esse tipo de gente que nós precisamos hoje também. Eu estimulo muito os jovens. Você que ama a igreja, que quer trabalhar pela igreja, estude não só as coisas da igreja, mas também seja um profissional competente. Um profissional que você seja admirado pelas pessoas. Porque quando você falar de Deus, as pessoas vão te respeitar. Por isso que um Ambrósio, que não era nem batizado ainda, foi escolhido para bispo de Milão. Vejam, gente, como essas coisas são importantes. Né? Bom, para a gente encerrar, sobre o credo, né,
o símbolo batismal da Igreja de Roma, Santo Ambrósio dizia, ele é o símbolo guardado pela Igreja Romana, aquela onde Pedro, o primeiro apóstolo, teve sua sede e para onde ele trouxe a comum expressão da fé. Veja esse testemunho dele. Bom, Santo Ambrósio de Milão, ele resumiu dizendo, o poder da Igreja ultrapassa o poder civil, tanto quanto o céu ultrapassa a terra, ou mais ainda. E disse claramente a Teodósio, né, o grande, né, aquele imperador do seu tempo, que o imperador está na Igreja e não acima dela. Isso é muito importante. Tá aí, fica essa aula para nossa reflexão, né? E eu quero encerrar aqui pedindo, se algum sacerdote estiver nos acompanhando, ou diácono, então, por favor, nos dê a sua bênção para a gente encerrar essa nossa aula de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.